Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula. Estamos iniciando as lições bíblicas da classe de adulto do quarto trimestre de 2023 e o tema da revista é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O tema da primeira lição é a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Texto áureo: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16,15. Verdade prática: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 19 e o 20, Marcos 16, versículo 15 e o 18. Eu estarei lendo uma leitura bíblica em classe para que o vídeo não fique muito grande, mas você que está acompanhando, leia para que venha entender a lição. O objetivo da lição, o primeiro objetivo é conceituar a grande comissão. O segundo ponto é explicar missões transculturais. E o terceiro ponto, afirmar a visão global do Evangelho no mundo. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ponto 1. A grande comissão. Trata-se do mandamento do Senhor no sentido de levar e proclamar o seu Evangelho a todas as nações. A ordem imperativa deixada por Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho a toda criatura. Isto está de acordo com os ensinamentos constantes no Antigo Testamento, em Isaías 45, 22, Gênesis 12, 3, e no Novo Testamento, Mateus 9, 37, versículo 38, Mateus 28, versículo 19 e Atos 1, versículo 8. Jameson Hudson Taylor, missionário em inglês na China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Subtópico 1. O que é a grande comissão? A grande comissão pode ser mais bem compreendida como a ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo aos seus discípulos, como registrado em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, Marcos 16, 15 ao 20, Lucas 24, 46, 49, João 20, versículo 21 ao 23 e Atos 1, 4, 5 e 8. Nas palavras do Dr. George W. Peters, professor de missões mundiais no Dallas Theological Seminary, nos Estados Unidos, na sua obra Teologia Bíblica de Missões, da CPAD, vai nos falar que a grande comissão, como relatada pelos 4 autores dos Evangelhos, representa um padrão abrangente e detalhado de nosso compromisso missionário. Ela não declara todas as tarefas da igreja neste mundo, ou a sua missão completa. A grande comissão preocupa-se principalmente com a expansão da igreja no universo dos que ainda não pertencem à igreja, quem quer que seja e de onde quer que esteja. Ela é uma grande guia para a evangelização no mundo e não um programa para tornar o mundo cristão, nem mesmo uma prescrição para a edificação da igreja. A ênfase, portanto, é fazer discípulos e evangelizar as nações. Esses dois imperativos devem ser realizados com tensão constante, equilíbrio e perspectiva histórica
adequada até que todo mundo tenha tido oportunidade de ouvir a boa nova da salvação de Deus em Cristo Jesus. A Grande Comissão tem como objetivo proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo, e integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio da ação do Espírito Santo na sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. A Grande Comissão não torna o cristianismo uma religião missionária. O cristianismo, assim, o é devido à sua fonte, natureza e desígnio absoluto. Os apóstolos tornaram-se missionários, não por causa de uma comissão, mas de fato de o cristianismo ser o que é devido à presença do Espírito Santo, e é um Espírito que se comunica e testemunha. Pertes lembra que o próprio Cristo fala da missão do Espírito Santo como uma missão de testemunho. João 15, 26, capítulo 16, versículo 8 ao 15. Dessa forma, o autor conclui com a seguinte observação: se as palavras, particularmente da Grande Comissão, nunca tivessem sido registradas ou preservadas, a responsabilidade e o impeto missionário da igreja não seria nem um pouco afetado. Ela prospera onde quer que o cristianismo seja realmente conhecido, plenamente acreditado, genuinamente vivido e implicitamente obedecido. A Grande Comissão pode ser assim esboçada como Pertes percebe pela análise das palavras. Primeiro, o poder, soberania do rei, toda a autoridade. Segundo, propósito do rei, fazei discípulos. Terceiro, o preceito do rei e batizar, ensinar. Quarto, presença do rei, estou convosco. A questão cultural, o ID é para toda a igreja. Ela não pode omitir-se a responsabilidade com as missões nacionais e transculturais, quer orando, quer contribuindo, quer enviando missionários. A igreja do Senhor precisa estar envolvida. Subtópico 3. A ordem de fazer discípulos em todas as nações. A igreja é a verdadeira e legítima agência missionária, responsável pelo envio e coordenação de qualquer projeto missionário. Logo, a igreja, a eclesia, ou os chamados para fora, e que o aceitaram como Salvador, foram convocados pelo Senhor para uma missão. Consequentemente, a igreja está incumbida de espalhar a mensagem de Cristo ao mundo inteiro. Consequentemente, a igreja está incumbida de espalhar a mensagem de Cristo ao mundo inteiro. Consequentemente, a igreja deve ver a obra missionária como um privilégio jamais concedido ao mundo. Esse privilégio é tão grande que os anjos queriam realizá-lo, mas não puderam. 1 Pedro 1, versículo 3 ao versículo 12, subtópico 4. A eficácia e os objetivos da Grande Comissão. Para que a Grande Comissão seja eficaz, é essencial que o Espírito Santo habite nas pessoas com poder. Lucas 24, versículo 49. Atos 1, 8. Pois o Espírito Santo convence do pecado. João 16, 8. É o autor da regeneração. Tito 3, versículo 5. E capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. 1 Coríntios 12, 3. Compreendemos que nem todos são chamados especificamente para realizar essa obra. Porém, a responsabilidade de levar a semente andando e chorando, Salmo 126, 6, é de todos, direta ou indiretamente. O conde Nicolaus Ludwig von Zinzendorf, líder do movimento missionário conhecido como os Morávios, e que influenciou profundamente os pensamentos e sentimentos dessa obra na Europa no século XIX, influenciado pelo pietismo, tinha como lema o seguinte: primeiro, cada cristão deve entregar-se totalmente a Cristo para trabalhar em qualquer lugar do mundo e com total amor e família humana. Segundo, cada cristão é um missionário e deve compartilhar sua fé onde está.
Terceiro, cada missionário é um trabalhador e sustenta a si próprio e a sua família. Ponto 2. Missões transculturais. Subtópico 1. Conceito. O prefixo trans vem do latim e significa movimento para além de, através de. Em linhas gerais, portanto, missões transculturais é transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode restringir-se a uma só cultura, mas tem alcance abrangente em todos os quadrantes da Terra, onde quer que haja uma etnia que ainda não a tenha ouvido. Cultura, nesse sentido, diz respeito às leis não escritas que governam o modo de viver de um povo, abrangendo língua, costume, hábitos, religiões, tradição, enfim, tudo aquilo que é característico desse povo. Por exemplo, na cultura hindu, as mulheres usam sari. Na cultura chinesa, o povo leva alimento à boca com palitos. Algumas culturas têm muita coisa em comum, como acontece entre Brasil e Portugal. Outras são muito diferentes, como entre o Brasil e a Indonésia. Subtópico 2. Visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus não nacionalista, um Deus missionário, em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis. Deus tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Primeiro, foi em Gênesis 3:15, a queda do homem. Segundo, em Gênesis 6:15, o dilúvio. E terceiro, em Gênesis 12:13, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais após a Torre de Babel. Missões transculturais é parte fundamental da igreja, pois ela é a agência executiva de missões. Deus não escolheu nenhuma outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse mister. Entretanto, ele selecionou a sua igreja, que ele próprio estabeleceu na terra, com a missão de expandir o seu reino em todas as nações, em Atos 9:15, Atos 13:15, Atos 22:14, versículo 15, versículo 21, em Atos 26, capítulo 16, versículo 16 ao 18, e Atos capítulo 16, versículo 5. Toda pessoa enviada para o campo missionário, onde haja outra cultura, deve, em primeiro lugar, familiarizar com ela o máximo possível para realizar um trabalho eficaz. Está mais do que claro que a mensagem do Evangelho, ao ser levada a uma cultura, num idioma diferente, não consiste em levar estereotipos de uma cultura para a outra, mas é no dizer de lê e repete a proclamação do amor de Deus, que ultrapassa as fronteiras culturais, racionais e linguísticas. Ele deseja que todos os pigmeus da África, aos homens de negro da Ásia, tenham a oportunidade adequada de seguir a Cristo. Ambos estão em polos distantes e costumes distintos, mas são alvos da graça de Deus e precisam conhecê-lo no seu próprio meio. Sadhu Sundar Singh, conhecendo o evangelista indiano, certa vez afirmou: se você está indo levar água para o hindu, leve-a em um copo hindu. Isso significa que em nosso mundo natural, a composição da água é a mesma, H2O, mas o vasilhame utilizado pode ser diferente. O missionário não pode ir para o campo sem ter conhecimento prévio da cultura do país onde vai trabalhar. O método da comunicação da mensagem do Evangelho pode ser diferente. O mais importante não é o método em si, mas a mensagem a ser comunicada. Todos os povos, independente da cultura, necessitam da mesma mensagem. Contudo, há diferentes maneiras
de pregar e ensinar as verdades bíblicas, sem a necessidade de violar os valores culturais. 1 Coríntios 9, versículo 20 ao 22. O apóstolo deixou-nos exemplos a esse respeito no livro de Atos, ao viajar por diversos países de diferentes culturas, a proclamar o Evangelho de Cristo. Ele utilizou várias metodologias, só que a mensagem era sempre a mesma: Jesus Cristo crucificado, sepultado e ressuscitado. Aos romanos, com idioma e costume bem diferente dos judeus, ele disse: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros, em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, 14 ao 16. Já aos coríntios, povo de outra cultura bem diferente, Paulo declarou: porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, 2. Subtópico 3. Barreiras nas missões transculturais. Existem barreiras complexas para a evangelização do mundo que a igreja precisa conhecer e estar preparada para realizar a sua tarefa missional. A primeira barreira é a barreira geográfica, novas nações e novas culturas. A segunda barreira é a culturais, valores de vida, costumes e hábitos. Terceira barreira é econômica, diferenças de moeda e comércio. Quarta barreira, a linguística, as línguas do coração. E a quinta barreira são as religiosas, é o islamismo, o ateísmo, o materialismo, secularismo e etc. Ponto 3. Visão global do Evangelho do mundo. Uma visão global da grande comissão aplicada às missões transculturais pode ser resumida da seguinte forma: em Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, a ênfase é o propósito de missões, tendo como propósito o fazer discípulos em todas as nações, aguardar o que Jesus ordenou. Segundo, em Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 20, a ênfase recai na maneira de fazer missões e o seu objetivo é pregar, anunciar o Evangelho a todo mundo e a toda criatura. Terceiro, em Lucas 24, 46 ao 49, a ênfase é a mensagem missionária, tendo como objetivo a pregação e o testemunho, visando ao arrependimento para a remissão dos pecados. Quarto, em João 20, versículo 21 a 22, estão enfatizados a motivação e o exemplo de missões, mediante a capacitação do Espírito Santo. Em Atos 1, 8, a autoridade de Jesus tem por objetivo sermos testemunhas, o poder do Espírito Santo. Quinto, em Atos 1, 8, a autoridade de Jesus tem o objetivo o sermos testemunha, no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra, anunciando o testemunho de Jesus. Chegamos à nossa conclusão. O pastor Oséias Macedo de Paula, na sua obra Manual de Missões, diz: a grande comissão é uma prioridade na vida de cada discípulo de Jesus. O alvo é alcançar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho, dando as informações necessárias para que cada pecador tenha de forma clara condições de optar positiva ou negativa pela sua própria salvação. Sejamos discípulos de Jesus e não apenas adepto ou simpatizante do cristianismo. Estamos conscientes de que esta será sempre uma obra inacabada, pois sempre haverá o que fazer. E Ronaldo Lidório, na obra Restaurando o Ardor Missionário, complementa: a grande comissão não foi dada a uns poucos escolhidos, mas a todo cristão comprometido com o reino de Deus. E essa ordem de Jesus não é atingida ou ultrapassada. Apesar de grandes avanços em todas as áreas da existência humana, o coração de milhões de pessoas continua buscando sentido para a vida. O que você tem feito para que a água da vida
chegue aos que morrem de sede, espalhados por todo o mundo. Você que ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Deixe seu like, compartilhe, comente. Se você não é inscrito, se inscreva no canal.